Eu recebi um comentário no vídeo de ontem do meu mano Gabriel Cos 8012, falando o seguinte: fala sobre as possíveis escolhas top 10 do OKC no próximo draft. E isso já me deu o insight de fazer um vídeo para vocês a respeito do Clippers junto com o OKC, porque a situação dos dois são meio interligadas. Enquanto um time tá muito mal, o outro tá o inverso, tá muito bem. E junto com isso, temos um futuro mais promissor ainda pro Oklahoma City Thunder, que eu já dei ali uma brecha no último vídeo que eu fiz sobre o OKC, que eu coloquei no título Tô com medo do OKC. Peguei até um café aqui, porque, mano, o negócio vai ficar doido. Temos um pouquinho pra conversar a respeito dos dois times e principalmente com questão ao Clippers, porque temporada passada, indiscutivelmente, eles tiveram uma temporada muito boa, cara, mas muito boa mesmo, na onde eles ficaram como quinto colocado do Oeste, com 50 vitórias e 32 derrotas, foram aos playoffs, forçaram o Denver Nuggets até um jogo 7, tinham fortes indícios de que seriam um time para construir, continuar esse projeto de construção em volta do Barba, em volta do Kawhi Leonard. Paul George foi embora a troco de nada, e por conta dessa temporada magnífica, inclusive um dos jogadores que foi responsável por essa temporada incrível do Denver Nuggets, fazendo a melhor temporada da carreira com mais de 21 pontos por partida, que é o Norman Powell, fez o Clippers pensar: cara, estamos estourando o second apron, a gente já tá complicado de escolha de draft, vamos tentar fazer mais algumas modificações para peças que sejam o fit para o nosso time e consigam entregar mais profundidade para esse elenco, principalmente na parte defensiva, que o time ficou um pouco carente na temporada anterior, deixaram eles curtos contra o Denver Nuggets, e vamos tentar fazer outra boa temporada, de 50 vitórias, quem sabe. E para poder fazer isso acontecer, eles fizeram movimentos inteligentes, porém que em menos de 15 jogos depois já se tornaram um verdadeiro pesadelo dentro da franquia. Por quê? O melhor jogador da temporada passada, discutivelmente pelo Clippers por conta de disponibilidade, saúde, médias, evolução e tudo mais, foi o Norman Powell. Isso, na minha opinião, muita gente, inclusive o Shaquille O'Neal, falou que ele foi um All-Star esnobado pelo que ele entregou, porque as médias dele estavam cabeça a cabeça com a maioria dos caras que foram selecionados para o All-Star, só que ele tem menos mídia que esse pessoal. E justamente por causa disso, por causa da ascensão do Norman Powell, que o Clippers se sentiu meio que no direito, meio que na obrigação de trocá-lo, porque ele já estava no seu último ano de contrato por aproximadamente 20 milhões de dólares ali, quase nessa casa, e o Clippers não ia ter grana suficiente para poder renovar com ele. Sabendo disso, eles tentaram substituir meio que o aproveitamento, tudo que o Norman Powell estava entregando, por outras peças adquiridas nessa off-season, que foram movimentos inteligentes com jogadores experientes. Então, tendo em vista o resultado que eles tiveram ano passado, com um time mais inexperiente e também bem desfalcado, né, em determinados pontos por causa de lesão, obviamente, do Kawhi Leonard, quem sabe trazer um pouquinho mais de jogadores que pudessem dividir esse fardo com o principal jogador da equipe, pudesse render resultados tão bons quanto na temporada anterior, e muita gente projetou que eles seriam mais um time de 50 vitórias, pelo menos nessa temporada. Assim como eles foram temporada passada, repetir o mesmo resultado bom nessa temporada em que estamos. E antes da gente entrar na parte agora dessa temporada e da onde que tudo desandou, eu gostaria de deixar aqui o recado que está indo embora as nossas camisetas do Drop 3 da loja Trash Talk, por causa do Novembro Black, que eu fiz uma promoção ali para liquidar o estoque, o menor preço do ano para camisetas oversized exclusivas, limitadas e de qualidade extremamente alta, com estampas da NBA desenvolvidas por mim. Então cada uma é exclusiva, elas não voltam para venda, é quase uma peça de colecionador para você andar estiloso fora das quadras. Então se você quiser adquirir a sua antes que acabe, a maioria dos tamanhos dos 3 modelos, do Rodman, do Jason Williams e do Kevin Durant, já estão nas últimas unidades, já tem vários tamanhos fora de estoque. Essa aqui é uma delas, a do The White Chocolate, a que tem só um tamanho inclusive disponível. Corre aqui no segundo link da descrição, adquira a sua e não se arrependa. E também gostaria de deixar aqui um adendo, vou deixar o link para você que tem problema de calvície. Eu sei que a calvície pega a galera antes dos 30, às vezes no começo dos 20 anos de idade, tem uma rapaziada aí com estresse e ansiedade que tá perdendo os cabelos da cabeça. Mas não se desespere, porque tem o cupom GUIBERA ativo e funcionando na Manual, que é a plataforma online de maior confiança de saúde masculina em território nacional. Então, você pode acessar o link que vai estar aqui no primeiro comentário fixado, ou então usar o cupom GUIBERA para você iniciar o seu tratamento. Tudo online, tudo discreto, sem você precisar sair da sua casa, você começa a combater o maior inimigo dos hoopers do século XXI, a falta de cabelo. Até mesmo o LeBron James, Jaylen Brown, vários jogadores assim estão passando sufoco. Então não entre para esse time e comece a se cuidar antes. Fechou? Agora, sem mais enrolação, bora continuar o vídeo. A primeira troca que eles fizeram nessa off-season, o Los Angeles Clippers, para poder evitar de perder o Norman Powell a troco de nada, foi trocar ele com o Miami Heat. Miami Heat mandou o Kyle Anderson e também o Kevin Love para o Utah Jazz, e o Utah Jazz mandou o John Collins para o time do Los Angeles Clippers. E assim, foi uma movimentação ok? Foi. Você não ia ter
ter dinheiro para pagar o Norman Powell, trouxe um cara para reforçar a posição de power forward, já que eles por muitas ocasiões teve que usar o Derrick Jones Jr. na função de power forward, e agora trouxe um cara mais encorpado, mais forte, mais atlético para fazer essa função, até que o John Collins estava tendo o melhor aproveitamento de 3 pontos na carreira nessa última temporada que ele passou lá no Jazz. Mas é aí que a gente começa o problema, porque o John Collins, de 19 pontos, sendo um cara titular do Utah Jazz na temporada anterior com 30 minutos de quadra, perdeu o tempo de quadra no Los Angeles Clippers, está jogando 25 minutos e suas médias caíram 8 pontos. Ele está com 11,7 pontos, 4,7 rebotes, com quase um roubo de bola e meio toco, arremessando quase 8% abaixo do que ele estava arremessando na temporada passada. 39,9, né, 40% praticamente para 32,4. Então a substituição do Norman Powell pelo John Collins já não foi assim diretamente algo que conseguiu se transmitir. Mas o Clippers sabia disso e decidiu assinar barganhas durante a off-season. Primeiro, trazendo o que foi considerado uma das maiores steals dessa off-season, que foi o Bradley Beal, que a única birra que eu tinha com o Bradley Beal é que ele não rendia mais ao nível All-Star, que um dia ele foi de 25 pontos por partida, no Phoenix Suns ele estava fazendo 16 pontos por partida e muitas vezes operando como armador da franquia, que também não é a posição dele, mas ele vindo para o Clippers por um contrato de 2 anos e 11 milhões de dólares, ganhando 5 milhões e meio por ano, para 16 pontos é excelente. Dá para combar ali meio que o aproveitamento do Norman Powell e a força ofensiva dele com esses dois jogadores. Eles ainda se reforçaram com mais um pivô vindo do banco para substituir o Ivica Zubac, que foi o Brook Lopes, e também com Chris Paul para ser o segundo armador vindo do banco, um cara que jogou todos os 82 jogos de forma saudável na temporada anterior pelo Spurs, e agora eles tinham as mesmas peças que foram mais importantes tirando o Norman Powell da temporada passada. Ficaram com o Ivica Zubac, ficaram com o Derrick Jones Jr., ficaram com o Bogdanovic, que é um bom arremessador vindo do banco, é até engraçado que o nome dele normalmente eu travo na hora de falar, ficaram com o James Harden e ficaram com o Kawhi Leonard. Então a projeção é que para esse time mais experiente, um pouco mais forte com questão à rotação, performasse melhor. Só que neste exato momento eles estão fora dos playoffs com 4 vitórias e 11 derrotas, perdendo 9 dos últimos 10 jogos na 12ª colocação do Oeste. E por que isso está acontecendo? Porque mais uma temporada não vamos ter o hipotético Kawhi Leonard saudável, pelo menos durante a temporada regular, o que está complicando a parte ofensiva do time, porque o Kawhi saudável é um dos 20 melhores jogadores em atividade, com toda certeza, só que a gente não vê isso faz tempo. Ele tá com aquele problema gigantesco para resolver com a Aspiration, que envolve o dono do Clippers, o Steve Ballmer, que envolve muita gente, envolve dinheiro passando por baixo da mesa. Inclusive, ainda não saiu nenhum resultado do que a NBA pode entregar de punição para o Clippers, o que pode ficar pior. Derrick Jones Jr. vai ficar pelo menos 8 semanas de fora, ou seja, 2 meses, isso que acabamos de chegar dos 15 jogos, por conta de uma lesão. E pior ainda, eles perderam Bradley Beal num lance em que ele tentou roubar a bola sozinho, o cara teve um estiramento, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ficar de fora de toda a temporada. E você deve estar pensando, eles estão completamente desfalcados com pelo menos 3 peças a menos? Sim, vários jogadores inclusive performando abaixo, e o técnico Tyronn Lue praticamente não confia no Chris Paul para ele ter algum tipo de rotação, quando o James Harden, que já perdeu jogos, precisa perder jogos também porque ele já tá com 36 anos de idade, o time joga sem armador, que é uma verdadeira bagunça dentro de quadra. E sabe o cara que eles trocaram, Norman Powell? 25,4 pontos, 4 rebotes, 2,5 assistências, chutando 47% para 3 e 93% de lance livre. Ele tá a 0,5% de aproveitamento de quadra em ficar com 50, 40, 90. Norman Powell está jogando a nível All-Star e eu espero que ele não seja esnobado mais um ano. Dessa vez ele pelo menos consiga ali uma vaguinha no banco, num dos times aí, no terceiro time, que não seja os principais times que eles vão querer fazer um mundo versus Estados Unidos. Pega o terceiro time ali, coloca o Norman Powell, pelo amor de Deus, porque esse cara merece, mano. Ele tá há 10 anos na liga aí e agora ele tá ascendendo pra ser um dos melhores jogadores de rotação, ascendendo pra Most Improved Player. E, de verdade, eu torço pelo Norman Powell pra caramba. E no Clippers, você acreditando em mim ou não, eles têm um grande problema. Um grande problema aqui, eles são velhos. Todo o problema do Clippers, fora as lesões, pode ser resumido com esse time é velho. Esse time não tem gás para defender, uma das piores defesas do campeonato, não tem gás para ser extremamente efetivo no contra-ataque, depende muito das jogadas individuais e da criação de jogada do James Harden, e a gente pode resumir que eles são velhos pra caramba. Porque o Harden, acho que ele tá fazendo a melhor temporada dele desde, não sei, 2020, desde 2021. Nas últimas 5 partidas, o homem tá com as incríveis médias, não, nas últimas 5 não, nas últimas 6, tá com as incríveis médias de 32,5 pontos, 8,3 rebotes, 8 assistências, chutando 4... Aí, cara... Dá pra parar com o carro de som aí, pô? Com os aproveitamentos de 43,7% de quadra, 38% para 3 e 90% de lance livre. Então o time está dependendo do Barbie, ele está jogando incríveis 40 minutos por partida nessas últimas 6. Não dá.
Tipo, não dá, cara. Isso é insustentável pra um cara da idade dele e depender dele ter atuações, assim, simplesmente fantásticas pra que o time talvez consiga um resultado, se o Ivat Zubat fizer uma baita numa partida, se os Coroa conseguir matar umas bolas pra 3 porque tá todo mundo desfalcado, sabe? É muito complicada a situação do Clippers e a gente já pode considerar que esse time fracassou. O plano deles de tentar manter essa velharada saudável pra, quem sabe, alcançar um número de vitórias bom pra ficar entre os 6 da Conferência Oeste, pra ir mais uma vez pros playoffs, tentar chegar com todo mundo saudável e fazer uma boa corrida, já que ninguém ali desse time, tirando o Kawhi Leonard, tem título, pra eles conquistarem um título junto, quem sabe um título pro Chris Paul, um título pro James Harden, que são grandes jogadores que vão ter, assim, seus nomes marcados pra sempre na história da NBA, só que mais nomes que vão integrar aquela lista de jogadores que se aposentaram sem título, como o Iverson, como Charles Barkley e afins, cara, é bem complicado. E todo esse problema agora que eu acabei de descrever nos últimos 10 minutos de vídeo se resume a uma troca. O Clippers conseguiu estragar todo o futuro da franquia com uma troca, que a gente não pode esquecer da pior troca da história. Sim, eu considero essa troca pior do que a troca do Luka. A troca do Luka é uma das piores, só que a do Shai Gilgeous-Alexander indo para o Oklahoma City Thunder em troca do Paul George para fazer dupla com o Kawhi Leonard, que depois o Paul George foi embora a troco de nada, enquanto isso eles entregaram um caminhão de escolha de draft, entregaram Shai Gilgeous-Alexander e Danilo Gallinari, é o motivo, na verdade é um dos pilares, um dos principais motivos para o sucesso do OKC. Por quê? Em 2023, 2023, se eu não estiver enganado, eles selecionaram Jalen Williams com uma das picks do Clippers. Em 2024, com uma das picks do Clippers, eles selecionaram o Dillon Jones. Em 2025, eu não lembro qual foi a escolha, mas eu acredito que tem uma escolha de 2025 do OKC. Eu tô fazendo esse vídeo aqui só de cabeça. E em 2026, está projetado pro Clippers, se eles continuarem com essa performance horrenda, a ter uma das piores temporadas na nossa memória recente aí da franquia, e entregarem uma escolha de loteria, que está sendo projetada para top 5 do draft, na mão do Oklahoma City Thunder mais uma vez. Eles não só contribuíram para o título do ano passado do OKC, porque Jalen Williams, selecionado pelo OKC numa pick do Clippers, foi o segundo melhor jogador em quadro, o segundo melhor pontuador, um cara All-NBA, um cara All-Defensive Team, que nem estreou ainda nessa temporada, e o time do OKC já está com 15 vitórias e uma derrota, ameaçando, já tem gente projetando ali que eles têm a capacidade de bater o recorde do Golden State Warriors, o que eu acho insanidade, mas não é totalmente impossível. Eu tenho a sensação de que não é o objetivo primordial da franquia, mas se acontecer, eles entram pra história mais uma vez. O Shai Gilgeous-Alexander, que foi na troca, é indiscutivelmente um dos 5 melhores jogadores em atividade, MVP, teve uma temporada magnífica de MVP, Finals MVP, título na temporada passada, sendo All Defensive Team também, e minha câmera tava caindo aqui, eu só fui perceber agora, peço desculpas. E pra gente dar uma brincada, eu entrei num site chamado Tankathon, né, que ele mede ali a capacidade de tanque dos times em uma provável first pick. E aqui, ó, antes da gente fazer a roletagem do Tankathon, já temos a 8ª escolha para o Oklahoma City Thunder. Se a gente girar uma vezinha aqui, ó, toma, vem Cameron Boozer, tá? O Oklahoma City Thunder tá em 8º ainda. Vamos girar mais uma vezinha aqui? Já subiram para top 4. Vamos girar mais uma vezinha? A gente girou 3. Eu girei aproximadamente umas 10 vezes aqui a roleta, então podemos classificar que seria 1 de 10, né, nas odds, pela quantidade de pique que o Oklahoma City Thunder tem. Eles caíram com a first pick do draft. Projetado para ser Darren Peterson, um cara comparado com Kobe Bryant, um dos shooting guards mais versáteis do college atualmente, que tá voando por Kansas, e simplesmente essa classe de draft de 2025, como vocês podem ver na tela aqui que eu deixei pra vocês, é recheada, velho. Darren Peterson, Cameron Boozer e AJ Daibansa são jogadores que antes de entrar na NBA já estão projetados pra serem All-Stars. Tem gente até que tá indo além falando que esses caras têm talento pra ser futuros Halls da Fama. Eu vou com um pouquinho mais de pé atrás, eu acho que realmente eles têm capacidade pra ser All-Star. E aí, se você olhar mais de perto, além da escolha do Clippers, que pode ser uma top 1 pick, 1 de 10 na chance aqui, segundo o Tankathon, no caso 10% de chance ali, tendo em vista que o Clippers é um dos 6 piores times da NBA. Eles ainda pegam a escolha de número 10 do Jazz, que pode virar o Chris Senak Jr. Eles pegam a escolha número 18 aqui do time do Philadelphia 76ers com o Darius Akuf, e pegam a escolha de número 27 com o Houston Rockets. Então deveria ser estudado da NBA, devia ser proibido isso que o Sam Presti está fazendo. Ele quebrou a NBA com as trocas, ele quebrou o domínio das picks, ele está monopolizando o mercado de draft da NBA, e o cara simplesmente vai montar um time que, quem sabe, com essas adições, com a profundidade que o elenco tem, o melhor elenco da NBA que está diante de um back-to-back, isso é fato, ainda tem 4 escolhas de draft no draft de 2026. Isso não poderia estar acontecendo mais
está acontecendo, principalmente graças ao Los Angeles Clippers. Então já tem torcedor do OKC falando que o time, com essas picks de draft, com a profundidade do elenco, com essa performance que eles estão tendo, desfalcados de 2, 3 jogadores às vezes tem noite, do segundo melhor atleta ofensivo deles, que eles vão conseguir conquistar 4 títulos seguidos. Já estão sonhando delusional com isso, mas eu também não duvido, cara, porque pode acontecer. O OKC tá tão absurdo essa temporada que isso é uma realidade, isso é uma possibilidade. Então, podemos dizer que essa temporada é o maior pesadelo da história do Los Angeles Clippers. Eles só têm pick de draft em 2030 e 2031, então eles vão perder pelo menos aí 5 aninhos de jogadores que podem acrescentar para desenvolver dentro do elenco. Eles vão perder ali, daqui 2 anos, a maior parte dos contratos que eles firmaram com esses jogadores que estão em atividade, esses veteranos. Eles já são um dos piores times da NBA e ainda por cima estão enfrentando problemas judiciais. Do outro lado, temos o Oklahoma City Thunder, que tem, acho que até 2030, 20 picks de NBA. Tipo, isso não faz o menor sentido. Que tem o melhor elenco, com o melhor aproveitamento. Quantos que eles estão? É 15-1 que eles estão até agora. 15 vitórias e 1 derrota até o momento que eu gravo esse vídeo. E pode sorrir. Você que torce pro OKC, você vai ficar sorrindo por muito tempo, sem motivo algum. Sabe? Pelo menos quando você sentar a bundinha no sofá pra assistir um basquetinho, você vai falar, cara, pelo menos aqui eu não tenho problemas durante bastante tempo. Já passou a época das vacas magras. Então, é isso. Vocês queriam saber sobre a minha opinião dessas 2 picks de loteria que o OKC tem? Eu acho que devia ser proibido esse tipo de coisa, porque realmente beira o absurdo a gente falar isso em voz alta, que o melhor time da NBA tem 2 picks de loteria e tem 4 picks de primeira rodada num draft, sendo o melhor time da NBA em atividade. O time do Clippers é simplesmente um desastre completo. Eu não tiro a possibilidade dessa franquia ser vendida e ainda por cima tomar um dos maiores fumos da história da NBA com questão à punição, tendo em vista aquilo que aconteceu com o Timberwolves. E o vídeo que eu fiz ontem reclamando do meu New York Knicks, que eu vou deixar a recomendação pra você assistir caso você queira, parece que meu time não tem problema algum comparado com o Clippers, mano. Eu tinha feito um vídeo sobre o Clippers na temporada passada, onde eu falava que eles tinham um dos futuros mais complicados e mais tristes da NBA, assim, que eles iam enfrentar muitos problemas por conta de draft, de pique, de troca, de tudo mais. E muita gente riu da minha cara, falou que eu era burro, que eu não sabia de nada, que eu era um especialista, sendo que eu nunca me chamei de especialista de NBA, que não assistia a NBA, já que o time teve 50 vitórias e 32 derrotas e foi bem nos playoffs. Só que a temporada que eles fizeram ano passado realmente foi atípica, porque esses problemas estavam quase que premeditados para acontecer. A conta ia chegar pela troca horrível que eles fizeram pelo Paul George, que o cara foi a troco de nada. Mas é isso, minha rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou e quer fazer algum complemento sobre o Clippers, se você for torcedor do Clippers, se você for torcedor do OKC, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. O Sam Presti, eu acredito que ele vai ser o primeiro general manager da história a ter uma estátua na frente do estádio do OKC, múltiplas estátuas e homenagens na cidade de Oklahoma. E eu vou ficando por aqui. Não esqueça de poder usar o cupom Guibeira lá na manual, que vai estar ajudando diretamente o canal também. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like se você gostou do vídeo e ficou até aqui nele também. Olha a moto passando. Se quiser ajudar mais diretamente, tem um Valeu Demais, ou seja membro. E também a loja Trash Talk com o maior desconto do ano na Black November. Agora sim eu vou indo nessa. Muito obrigado de coração mais uma vez pela sua audiência, pela sua presença. Até o próximo vídeo e falou!